Olá, ouvinte! Neste momento está começando mais um programa, A Voz do Cenáculo. Muito bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 9h30, programa Voz do Cenáculo está no ar e é bom juntos aqui podermos fazer este programa, contar com a sua companhia mais este começo de semana. Que bom que você está conosco. Manda aí a sua palavra de saudação, o seu bom dia, a sua saudação aos ouvintes também, porque juntos nós fazemos este programa. Ao final, nós vamos estar intercedendo uns pelos outros e neste momento de oração, de gratidão a Deus, então você pode enviar em qualquer momento do programa o seu pedido, o seu agradecimento a Deus. Temos aqui já a nossa irmã Fátima Rodrigues desejando aqui a paz do Senhor a todos, ela de Uberlândia, Minas Gerais, ligadinha com a gente. Nós temos nossa irmã Maria de Lourdes também desejando uma semana abençoada a todos. Nós também temos a nossa irmã Cleusa desejando aqui um bom dia na paz do Senhor, Deus abençoe. Mande sua mensagem, mande sua saudação e juntos vamos engrandecer este Deus. Tivemos essas semanas aí atrás a Assembleia Geral da Igreja aqui em Curitiba, tivemos a conferência Modo Missão e vamos trazer uns louvores desses dias que nós tivemos aqui, que foi bênção de Deus. Vamos juntos engrandecer este Deus poderoso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Tua palavra é luz
Palavra de Deus, luz para o nosso caminho, direção para a nossa vida. Nisso, a gente está chegando em dezembro. Quem está fazendo o ano bíblico aí do outro lado? Tem o desafio, né? É uma jornada longa. A gente pode até dar um estirão nos primeiros dias, mas tem que manter a perseverança. E é na nossa vida diária, devocional, constante com Deus. Até tivemos ontem na lição bíblica, né, na teologia da família, falando sobre a vida devocional da família. É um desafio de a gente, pelo menos ali, separar uns 15 minutos por dia para ter um momento com Deus. É um desafio que todos nós podemos estar fazendo. A gente priorizar o reino de Deus, a sua justiça, a vontade de Deus, é nós realmente separarmos na nossa agenda isso para refletir a nossa prioridade, que seja a vontade de Deus para nós. Por isso nós incentivamos você a conhecer mais a Escritura. Talvez você pense assim, mas eu tenho dificuldade de entender tal porção, tal passagem, compreender a Bíblia. Às vezes parece que os assuntos não são tão conectados, é porque às vezes a gente não entende a forma que ela está organizada, a gente tem um distanciamento histórico, geográfico, cultural. Por isso nós convidamos você a conhecer mais da Palavra de Deus, como por exemplo através do curso Luz para o Meu Caminho, que vai auxiliar você a encontrar o caminho, vencer as barreiras e andar na direção certa. Nós também temos o curso Conselhos Bíblicos para a Minha Família, que vai ajudar você e a sua casa a enfrentar os desafios da vida familiar sob a luz da Palavra de Deus. E para as nossas crianças e adolescentes, o curso Caminho para o Céu vai auxiliá-los a conhecer mais da vontade de Deus. Então, você pode solicitar esses cursos pelo WhatsApp deste programa que está aí na sua telinha. Falando nisso, salva o contato do programa Voz Cenáculo aí, né, para a gente estar sempre enviando para você também o link da participação. E nisso, não deixe para amanhã. Solicite, que nós temos o prazer de enviar gratuitamente para você em qualquer lugar do Brasil. Você está ouvindo o programa A Voz do Cenáculo, produzido pela Igreja Adventista da Promessa, Convenção Sul do Brasil. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue,
Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em me cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, 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 Louvado seja Deus, grande é este Deus, poderoso é o nosso Deus. Nós aqui caminhamos como cidadãos dos céus, uma vez alcançados por Cristo, uma vez alcançados por tão grande graça que nos liberta do pecado, não somente nos lava, mas nos redime. Nós caminhamos nessa vida na expectativa do porvir, que diante dele, com as lágrimas desta vida enxugadas, nós estaremos para sempre, como que nós tivemos neste louvor. É uma bênção poder desfrutar da graça de servir a Jesus. Por isso, caminhe com Cristo. E o nosso incentivo a você é: esteja firmando os seus passos na vontade daquele que te criou. Ame a Cristo e não apenas o que Ele pode dar a você. Esteja com Ele em todos os momentos da sua vida, entendendo que Ele não te deixará só e não te desamparará. Assim como, né, nós oferecemos o estudo bíblico Luz para o Meu Caminho, né, e os outros estudos, você solicita, manda uma mensaginha de texto aqui, né, para o nosso WhatsApp, ou manda um áudio que a gente vai fazer o contato e mandar para você via correio. Mas não deixa de solicitar e caminhe sempre sob a vontade de Deus. Hoje, domingo, dia 7 de dezembro, nós começamos o mês, o primeiro programa Voz do Cenáculo deste mês, incentivando você, como sempre fazemos também, a começar a semana com a sua família e uma igreja mais próximo da sua casa. Portanto, não deixe de participar, não deixe de ir com a sua família, num momento onde você pode ter ali a ministração da palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, juntamente com outros irmãos, louvar a Deus. Esse é o nosso incentivo a você e o nosso convite. Você está ouvindo o programa A Voz do Cenáculo, produzido pela Igreja Adventista da Promessa, Convenção Sul do Brasil. Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver. Nós somos a Igreja Adventista da Promessa, Convenção Sul do Brasil. Estamos aqui no programa em Curitiba, mas temos irmãos, né, nas mais diversas cidades aqui de Santa Catarina, Paraná e de todo o Brasil. Você que nos acompanha, como temos aqui, e nós saudamos a nossa diaconisa Helena Bernardim Dias, Deus abençoe, nossa irmã Regina Macedo, diaconisa Joselita Laranjeira também, nossa irmã Dalva Araújo. Então, você que está com a gente aqui,
uma bênção. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Nós somos da Igreja Adventista da Promessa, e você que seja de outra denominação, sempre é bem-vindo no nosso programa estar com a gente. Você que quer conhecer um pouco mais a vontade da palavra de Deus também, nós incentivamos você. Manda seu pedido de oração, manda seu agradecimento a Deus, seja pelo WhatsApp do programa, seja aqui nas redes sociais, que ao final a gente vai estar intercedendo uns pelos outros. Mencionei aqui nos últimos dias, né, em novembro, nós tivemos a Assembleia Geral da Igreja Adventista da Promessa aqui na Convenção Sul. Foi uma bênção podermos receber irmãos de todo o Brasil que vieram a estar conosco aqui nos dias, durante a semana onde é realizada a Junta Geral Deliberativa. No sábado tivemos conferência Modo Missão e à noite um culto maravilhoso, onde mais uma vez Deus se mostrou presente. E no domingo nós tivemos no Prado Velho a Assembleia, né, a parte administrativa, a 61ª Assembleia Geral. Foi uma bênção de Deus, nós ainda, né, nos alegramos nas lembranças desses dias. Então, é a família de Cristo. Nós somos chamados a vivermos em família, comunidade de fé. Por isso, não deixe de orar também, não deixe de colocar não somente as suas necessidades, mas coloque sempre a igreja sob oração. Nós aqui na Convenção Sul, né, a diretoria, os nossos pastores, em todo o Brasil e no mundo. Hoje, por exemplo, temos a Euroásia, a Convenção Euroásia, que é Europa e Ásia juntos, estão tendo lá em Portugal a Assembleia Geral também. Então, Deus abençoe a Igreja de Cristo que proclama o Evangelho e leva até os confins do mundo a palavra de salvação. Momento de reflexão. Ouça agora a palavra que Deus tem ao seu coração nessa manhã. Do que adianta ter as riquezas deste mundo? Amados, nós hoje vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre um ponto em específico. Se você recorda, não sei se é um traço da sua característica também de temperamento, mas quando você olha para a cultura brasileira, né, nós temos uma característica muito peculiar aqui de nós brasileiros. A gente geralmente não costuma dizer um não. A gente, por exemplo, se você é convidado para um lugar que você não quer ir, às vezes você vai dizer, bom, vamos ver, depois a gente se fala, então podemos marcar depois e tal. Então a gente não costuma falar a palavra, não vai dar para ir, porque parece soar desagradável, grosseiro, e só que tem coisas que não são tão triviais, nas quais a gente precisa ter coragem de dizer não. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. É quando a gente olha a realidade da vida cristã, ela sempre vai sofrer, a nossa vida cristã sempre vai sofrer pressões de diversos tipos. Não importa se a gente é jovem, se a gente é adulto ou idoso, a nossa fé constantemente vai ser provada. E nisso não é, na maioria das vezes, claro, não vai ser no meio do conforto de um culto, não vai ser ali quando você está rodeado por outros cristãos, vai ser no desafio do dia a dia, vai ser ali na segunda-feira, vai ser no meio do trabalho, vai ser diante do chefe, dos amigos, dos relacionamentos que você vai ter em sociedade. Dizer não pode parecer pequeno, mas nem sempre é tão fácil. E diante das pressões deste mundo, nós precisamos entender que é uma decisão que nós precisamos ter, porque o mundo vai vir com propostas as quais não são propostas de Deus para nós. Deus, ele nos incentiva o propósito de Deus não é incentivo, é o propósito de Deus que a gente seja semelhante a Jesus, e isso a gente vai conseguir seguindo os seus passos. Quando a gente olha para o próprio Jesus, ele disse não em diversas situações. Ele se recusou a transformar pedras em pães na tentação que ele sofreu no deserto. Ele disse não a situações quando
foi tentado a ter glória, né, a glória deste mundo. Não os de Cristo, eles tinham propósito de ser fiel aos planos do Pai para a sua vida. E por isso nós precisamos também ter coragem para dizer não àquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não soma, porque nem tudo que vem na vida, nem tudo exatamente é pecado, mas pode nos distrair e tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante. Nós podemos ter medo de ser rejeitados, por isso a gente não vai dizer não, a gente vai dizer, a gente vê, quem sabe, talvez, mas daqui a pouco, se a pressão persistir, a gente pode ser tentado a dizer sim para algo que a gente não queria, onde a gente não deveria estar. A gente pode, por medo de dizer não, ali ter o receio de perder algum status adquirido diante dos outros. Por medo de dizer não, às vezes a gente vai criar algum tipo de culpa até na nossa cabeça, ou que alguém que tenta manipular a gente vai dizer, então é assim, então você vai negar para mim tal coisa, não vai me ajudar nesse ponto, sendo que a coisa não é bem assim como é colocada. Nós evitamos, às vezes, a sensação de desconforto em contrariar o outro e acabamos cedendo em coisas que não deveríamos. Ou, às vezes, até pelo medo de ficar sozinho, a gente pode ter medo de dizer não. Mas nós devemos ter em mente, mais importa agradar a Deus do que aos homens. A gente tem diversos relatos na Bíblia que mostram essa coragem, como por exemplo de Daniel e dos seus amigos. Lembra? Os hebreus que foram levados para a Babilônia, que foram colocados na corte do rei. Em primeiro lugar, por exemplo, quando a gente olha bem no comecinho do livro de Daniel, ele disse não à contaminação. Mesmo estando na corte do rei, podendo comer dos manjares do rei, eles se recusaram, Daniel e seus amigos, a comer das iguarias da mesa do rei. Não foi uma decisão teatral, coisa de momento, não. Eles tinham uma convicção, escolheu que honra a Deus, mesmo que isso traga risco para eles, né? Mesmo que eles corram risco de vida. Antes de confrontar o oficial, Daniel orou, pediu a Deus que fosse concedida a graça. E assim, Deus abençoou a sua integridade. E o resto da história você lembra. O não foi uma disciplina espiritual que fez com que ele fosse bem-sucedido e bem-aventurado. Outro não foi a idolatria, que onde, por exemplo, a gente teve aquela estátua erguida lá no capítulo 3 de Daniel, a estátua do rei, que todos deveriam se curvar diante dela, mas os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a curvar-se diante dela, e mesmo diante de ameaças, eles falaram, se o nosso Deus quiser, nos livrará, mas se ele não quiser, não serviremos aos teus deuses. Eles não amarraram a fidelidade deles a uma promessa de escape. Eles sabiam que o pescoço deles estava em risco, mesmo que eles fizessem tudo o que era certo. E nós precisamos ter a mesma coragem, convicção e fé para nos mantermos fiéis em todo o tempo, porque Deus é fiel. Deus não muda, Deus não move seu pé nem para a direita e para a esquerda. Deus tem o seu propósito, a sua santidade, a sua fidelidade. Nós precisamos, semelhantemente a Jesus, também caminhar dessa forma. Resultado, Deus esteve com eles na fornalha. Inicialmente até foram colocados no fogo. Deus não os livrou do fogo, mas Deus esteve com eles no fogo. E de lá eles saíram sem sequer cheiro de queimado. Ali nós temos a vitória de Deus na vida desses jovens. Outra coisa que a gente vê é um outro exemplo aqui só para a gente encaminhar a nossa reflexão de hoje, o não diante da morte. Daniel foi proibido de orar, mas ele não se calou. Ele tinha o hábito já de antemão de fazer a vontade de Deus, de buscar a Deus constantemente. E agora, sabendo do perigo, sabendo da sentença, mesmo assim ele continuou orando. Deus livrou ele quando ele foi então jogado na cova dos leões. E o episódio mostra que a fé e a coragem andam juntas. Há um escritor que inclusive diz: coragem é o medo pelo qual a gente já orou. Então, você toma uma decisão corajosa. Daniel escolheu se manter fiel a Deus, mesmo sob o risco de vida.
Agora, como que a gente cultiva uma coragem dessa? Nós precisamos alimentar a nossa vida com a palavra de Deus constantemente. Nem só das iguarias da corte viveram Daniel e os seus amigos. Inclusive, né, era diferenciado o cardápio que eles tinham acesso ali. Eles não comiam das iguarias do rei. Mas mesmo tendo, né, o acesso a uma boa comida, eles sabiam que o alimento vem verdadeiramente da palavra. E assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Leia, mas não somente leia. Leia do tipo, vou fazer aqui os 15 minutos do dia e beleza, fechei, pá. Agora vamos para a próxima etapa. Não, leia, medite, memorize. Isso faz parte desse ruminar da palavra de Deus ao longo do dia, na nossa meditação, no nosso aprendizado. Defina limites sobre até onde você vai de antemão. Ali aqueles jovens, eles não decidiram no calor do momento, eles já tinham decidido que eles não iriam ceder, eles não iriam abrir mão de se manterem fiéis a Deus. E na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos, só para a gente ficar nesses exemplos aqui do livro de Daniel, a gente limita um pouco, mas a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis, pagaram um preço por se manter fiéis a Deus, mas mesmo assim perseveraram. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma sabedoria de Deus quando a gente também entende que a gente nega aquilo que não é da vontade de Deus para nós, mas a gente também pede graça para viver as situações do momento. Olha, isso aqui eu não posso fazer, eu posso fazer de outra forma. Quantos de nós somos provados, nós entendemos, por exemplo, nós somos adventistas da promessa, nós entendemos que a lei dos 10 mandamentos é vigente para hoje, para os nossos dias. Nós cremos que o 4º mandamento, aquele que ordena a gente, né, a gente ter um dia de descanso, separar um dia de entre todos os 6 dias da semana, ter o 7º dia como dia de descanso, um dia para buscar a Deus, um dia para orar ao Senhor. Assim, nós incentivamos, né, e ensinamos assim pela palavra de Deus, nós entendemos que esse é o propósito de Deus. Quantas pressões a gente não sofre para abrir mão disso, para quebrar o mandamento de Deus? Que seja inegociável a vontade de Deus para a nossa vida, mas que a gente tenha sabedoria para realmente ser firme, ser gentis também. E assim nós agradecermos, né, a qualquer outra proposta que nos for feita de maneira gentil, mas recusarmos com firmeza, pois não, isso não é para mim. E assim a gente foge do medo de querer agradar todo mundo o tempo todo. Às vezes parece que a gente tem faltam tantas oportunidades no Brasil, né, para a gente, em algumas questões, mas nem toda porta aberta é uma porta que Deus abre. Se apareceu esse negócio para mim, deve ser porque é para mim, deve ser Deus que mandou. Mas ali você vai ter que fazer tal coisa nesse trabalho, por exemplo. Ali você vai ter que enrolar as pessoas, você vai ter que mentir em algum momento, você vai ter que fazer algum tipo de trambique. Nem toda porta aberta foi uma porta que Deus abriu para você. Então, nós precisamos saber dizer não, mesmo ao custo do nosso emprego. Mas está tão difícil arranjar emprego, pastor. Mesmo ao custo do nosso emprego. Você importa o quê? Você agradar a Deus ou aos homens? Você confia mais em quem? Uma mentira leva a outra e daqui a pouco, né, você vai ser pressionado a ceder ainda mais nos princípios que são inegociáveis da palavra de Deus. Uma vez que a gente ceda, nós cada vez mais vamos ser tentados, provados a ceder nas situações da vida. Nós precisamos verdadeiramente colocar diante de Deus a firmeza do caráter de Jesus. Dizer não para aquilo que Jesus diria não e dizer sim para aquilo que Jesus diria sim. Assim que Deus molde a sua vida, te auxilie, te fortaleça nessa jornada final de ano. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Daqui a pouquinho vamos orar. Manda seu pedido de oração ou agradecimento a Deus.
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu Tu és Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és, Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Momento da oração. Vamos nos unir agora em uma só fé e interceder uns pelos outros.
Louvado seja Deus, tivemos algumas participações aqui, como temos da diaconisa Maura, da IAP de Pedro de Toledo, a Ludmila, do Jardim Botânico em Uberlândia, a nossa irmã, e os pedidos de oração que temos, né, da nossa irmã Regina Macedo, pede oração pela sua família, principalmente por saúde. Nossa irmã Cleusa Orovics pede oração em favor dos microempreendedores, dos autônomos da igreja. Vamos estar orando. Diaconisa Maura, lá da IAP de Pedro Toledo, em São Paulo, ela pede orações aqui pela sua saúde, também apresenta seus filhos e os familiares e amigos. Ela apresenta também aqui, tem o pedido da Renata, que pede oração, que vai fazer uma cirurgia. Vamos colocar diante de Deus, vamos interceder juntos. Temos aqui a participação do pastor Josias Meloni, lá de Blumenau, nossos irmãos em Santa Catarina também ligadinhos com a gente. Bom, são esses os pedidos. Eu sei que você tem aí no seu coração também outros pedidos de oração e a gente vai estar intercedendo juntos. Vamos agradecer e vamos colocar diante de Deus a nossa angústia, vamos colocar diante de Deus as nossas preocupações, vamos levar a Deus em oração. Deus maravilhoso, poderoso e santo Deus, a Ti nós clamamos, pedimos graça, misericórdia e bênção. Rogamos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um dos Teus filhos ao longo, ó Deus, dessa semana, com bênçãos em todo o Brasil e onde os Teus filhos estiverem acompanhando, ó Deus, este programa, que seja uma semana de vitórias. São muitas as lutas, especialmente nas questões de saúde, as quais nós apresentamos e colocamos aqui diante do Senhor. São famílias, ó Deus, que assim seja a Tua bênção sobre os pais, os filhos, os amigos, os demais familiares, ó Deus. Nós temos pessoas que estão se recuperando de procedimentos médicos, pessoas que estarão passando pela mesa de cirurgia. Nós clamamos, ó Deus, nos tratamentos, ó Deus, que muitas vezes são prolongados. Clamamos pela Tua misericórdia e pedimos Tua grande bênção. Abençoa os Teus filhos, abençoa cada coração aflito neste momento. Entra, ó Deus, com a Tua paz, a paz que só o Senhor pode dar pela operação do Teu Espírito. Que no nome de Jesus, ó Deus, nessa semana, possamos ser vitoriosos em tudo e que no Teu poder possamos assim, ó Deus, ser abençoados. Em nome de Jesus, damos graças por tudo e pedimos a Tua bênção. Amém. Contribua para a manutenção deste programa e do projeto Viva a Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, pela presença. Eu me despeço aqui, seu irmão em Cristo, pastor Afrânio Desengrini, trabalho técnico sempre do nosso diácono Marco Aurélio Orovics, e você do outro lado que faz o programa com a gente. Uma excelente semana. Fique na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor.